Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim abordar um assunto um pouquinho delicado aqui com vocês, mas com base na minha experiência, que eu passei por isso, eu vim contar um pouquinho o meu relato, principalmente para as mãezinhas que estão passando por isso. Então, vamos lá pro vídeo? Então, pessoal, em 2017, eu tive uma gravidez anembrionada. Tudo aconteceu normalmente, como uma gravidez normal. Eu comecei a sentir alguns enjoos. Então eu comprei um teste de farmácia, fiz o teste normal, deu positivo. No início eu fiquei assim um pouquinho preocupada, porque o meu filho ainda ia fazer 2 anos. Mas logo eu aceitei a situação numa boa, porque quem me conhece sabe, eu sempre gostei de criança e eu sempre tive vontade de ter mais filhos. Então acabou que eu aceitei a situação. Aí fiz um exame de sangue para comprovar, deu positivo também. Comecei a sentir enjoos, normal. Aos poucos a minha barriga foi crescendo. Inclusive, até comemorei quando eu descobri que estava grávida. Fui na lanchonete junto com os amigos. Com certeza ela vai lembrar disso. Anunciei para eles que eu estava grávida. Então foi aquela comemoração toda. Quando eu tava mais ou menos com umas 11, 12 semanas, quase 3 meses, minha barriga já tava grande, já dava pra perceber que era gravidez, né? Por mais que eu tivesse um pouquinho assim acima do peso, por conta da gravidez do Samuel, dava pra ver que a barriga tava redonda como uma gravidez. Quando eu tava com umas 12 semanas, eu tive um pequeno sangramento. Aí eu me lembro que eu fui até o SUS, que no caso lá é a Santa Casa, foi lá em Mogi das Cruzes, eu ainda morava em São Paulo. Aí eu estive lá na Santa Casa, passei a manhã inteira esperando o atendimento, tava morrendo de fome, me lembro disso como hoje. E esperei para ser atendida. Chegando lá na sala, o médico veio fazer o ultrassom pela barriga mesmo. Quando ele colocou o aparelhozinho, ele ficou anotando, mas eu já vi que a cara dele tava um pouquinho assim, preocupada. E eu fiquei preocupada porque quem é mãe sabe, e até quem não é mãe também sabe que quando existe sangramento na gravidez é preocupante, né? Então, ele estava fazendo as anotações junto com a mocinha que ficava na sala junto com ele. E ele simplesmente, quando acabou, só olhou para mim e falou assim: espera que o médico vai te chamar. Porque lá o atendimento é dessa forma: você passa no especialista que você tá precisando. No caso, fiz a ultrassom e eu tinha que retornar com o médico que me atendeu e eu falei que estava com sangramento. Aí ele deu o papel pro médico, esperei mais um pouco. Quando eu retornei na sala do obstetra, ele simplesmente abriu o exame, olhou pra mim e falou: aqui não tem bebê. Só isso. Eu até questionei, perguntei: como assim? Ele falou pra mim: aqui não tem criança, na sua barriga não tem neném. Olha, eu saí de lá assim, desnorteada, sem saber o que fazer, porque não era possível no teste de farmácia ter dado positivo e no teste de sangue ter dado positivo. Eu tava com enjoo, a minha barriga tava crescendo e não aparecer neném. Então eu saí um pouco desnorteada de lá. Eu tinha ido sozinha, o Leandro estava trabalhando e tinha deixado o Samuel com a minha sogra. Eu lembro de ter ligado pro Leandro assim que eu saí de lá do hospital e falei pra ele: ó, Leandro, o médico falou que não tem neném na minha barriga. E agora? Era uma sexta-feira à tarde, praticamente à tarde, porque quando eu fui terminar de ser atendida já era quase 2 horas da tarde. Então não tinha mais clínica atendendo, porque geralmente é por agendamento, você precisa agendar. Eu fui angustiada para casa, sem saber o que pensar. Me passou assim 1001 coisas na minha cabeça. Se eu poderia estar com um cisto no ovário, por estar crescendo a minha barriga, se poderia ter tido um aborto e não sabia, mas mesmo assim só me passava doença na cabeça. Eu vou falar aqui a verdade para vocês. Eu só pensei em doença. Porque eu pensei, se for um aborto, deveria ter, né, a criança lá na barriga, alguma. Tinha que ter alguma coisa, não tinha explicação pra mim. E não era algo da minha cabeça. Então eu saí de lá sem resposta, desnorteada, assim, sem saber. Quando eu cheguei em casa, eu conversei com o Leandro e liguei.
em uma clínica particular para fazer uma transvaginal. Consegui o horário para o outro dia, que no caso era um sábado, pela manhã. Aí fui dormir angustiada, tal, preocupada. No outro dia eu me troquei e fui até a clínica. Chegando lá, ele veio me examinar, fez a transvaginal. Foi quando ele detectou que só tinha o saquinho gestacional. Então esse médico, gente, olha, eu vou falar aqui o que aconteceu comigo, com base no que aconteceu comigo. Eu já tive várias experiências no SUS, inclusive os meus 2 filhos que eu tenho nasceram no SUS, hospital público, mas nessa questão, nesse acontecimento, eu me senti assim uma pessoa totalmente negligenciada, porque o médico simplesmente não falou nada pra mim, me deixou sair de lá sem nenhuma instrução. Eu não sei o que ele estava pensando, se talvez eu era uma jovem que não queria o filho e eles se deparam com várias mulheres lá e não sei, eu não sei o que ele estava pensando. Eu só sei que ele não me deixou nada explicado, ele não teve a sensibilidade de falar nada pra mim. Então o médico particular, por estar pagando, teve uma cautela maior em me explicar o que tinha acontecido. Então ele falou pra mim que a minha gravidez era uma gravidez anembrionada. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas o que é uma gravidez anembrionada? Para quem não sabe, é quando dá um tipo de erro genético, onde o saco gestacional é formado, porém o embrião não é formado. Aquela, como é que chama? Linha univitelina. Eu não sei explicar os termos técnicos, mas ele me explicou que não era culpa minha, não é culpa da pessoa, mas o saco gestacional e o embrião, quando o espermatozoide vem fecundar no óvulo, eles vêm juntos e os dois formam a criança, o saco gestacional junto com o embrião. No caso de uma gravidez anembrionada, ele dá um erro genético onde o saco gestacional é gerado, porém o embrião não entra ali dentro, não fecunda, não tem bebê. E através do tempo que passa, o corpo vai reagindo, porque na verdade quando você engravida, o saco gestacional não é a vida. Porém, o corpo entende que você está grávida, você sente todos os sintomas de uma grávida, a sua barriga vai crescer. Só que a meados de 2 meses, 3 meses, a gravidez é interrompida porque o nosso corpo é muito inteligente, né? Então ele detecta que tem algo errado ali e ele mesmo interrompe aquela gravidez. Então ele falou pra mim que eu iria expelir aquele saco gestacional, ou se demorasse de 5 a 10 dias pra mim jogar pra fora, eu precisaria ir até o hospital, fazer uma curetagem, que é basicamente raspar o útero para tirar todo aquele resíduo de saco gestacional, de tudo que se forma ali, né, dentro do útero. Aí ele me orientou a voltar para casa, ficar de repouso, porque eu já estava sangrando. Então ele disse: se de repente você sentir muita dor ou você vê algo anormal, você corra para o hospital. E foi isso que eu fiz. Eu saí de lá do consultório muito chateada. Até hoje, se eu ficar me lembrando, às vezes quando eu falo, eu ainda fico triste, chateada. Hoje eu entendo que não era um bebê, isso é o que me conforta, de saber que eu não perdi um bebê. E sim, foi um erro genético, uma gravidez que eu nunca tinha ouvido falar, mas que existe e que não era uma criança. Então é isso que me consola, sabe? Mas eu fiquei muito chateada, muito triste. Fui pra casa me perguntando o porquê isso tinha acontecido comigo. Eu queria tanto a criança, eu queria tanto o bebê. Eu já tinha aceitado isso. Inclusive, como uma mãe apressada que eu sou, né? Eu já tinha comprado algumas coisas pela internet. Eu sei que era muito cedo, mas quem é mãe ansiosa vai me entender, né? E chegando em casa, me lembro que eu tomei meu banho, né, normalmente, e estava assistindo quando eu comecei a sentir algumas cólicas. Fracas, não eram tão fortes. Eu tinha acabado de falar com a minha irmã no telefone. Falei pra ela que eu tava sentindo um pouco de dor, mas que eu ia esperar em casa.
Aí, assim que eu terminei de falar com ela, demorou uns 15 minutos, a dor começou a apertar. Quem tem filho e quem já passou pelo parto normal, ou pelo menos pelas contrações, sabe como é que funciona. E, gente, é uma dor insuportável. Eu acho que demorou, 15 minutos daquelas cólicas fracas para aquelas cólicas horríveis, horríveis. E o que mais me doía era pensar que eu tava passando por aquilo e não tinha neném. Eu fiquei assim, ai, meu mundo caiu. Eu fiquei muito triste, muito chateada mesmo. Aí eu comecei a sentir muita dor, muita cólica. E não demorou muito, foi bem rápido até. Eu entrei dentro do banheiro, me lembro que sentei lá no banheiro, fiquei sentada no vaso, com a porta fechada. O Leandro me chamou para ir para o hospital, mas eu não quis ir. Eu não sei se foi errado da minha parte, mas eu não quis ir. Eu preferi ficar em casa esperando, até porque eu também ainda estava chateada com aquela situação da negligência médica, de não ter me explicado uma simples coisa. Imagina eu aparecer no mesmo dia, porque isso foi praticamente no mesmo dia. Eu fui na sexta e eu já expeli o saco no sábado. Então eu me senti sem saída e preferi ficar em casa. Aí eu comecei a sentir dores dentro do banheiro. E eu sentia que quanto mais força eu fazia, mais pedaços de sangue saía de dentro de mim. Eu associei na minha mente que assim era como no parto normal, né? Que você precisa empurrar, empurrar até sair a criança. Então eu associei na minha mente que eu precisava empurrar para sair. Aí eu comecei a fazer força, saíam uns pedaços, vinham umas cólicas assim terríveis, terríveis. O meu parto do meu filho foi cesárea, né? E só que assim, antes de ser cesariana, até se vocês quiserem, eu venho depois falar um pouquinho o relato do parto do Samuel e depois o da Cecília, né? Que agora eu tenho uma menina. E eu me lembro que eu senti cólicas, eu me lembro que eu senti contrações, mas não foi comparado a essas contrações que eu senti para expelir esse saco. E eu fiz muita força. Chegou um momento que eu não tava mais aguentando de dor. E eu pedi para o Leandro chamar o padrinho do meu filho. Um beijo, Alexandre, um beijo, Amélia. Você esteve sempre presente no momento que a gente mais precisou. Ele não titubeou, veio até em casa, mas do caminho da casa dele até a minha casa, eu ainda estava no banheiro. Clamei, gente, eu clamei a Jesus me ajudar. Foi quando eu tive a ideia de colocar o meu joelho assim para cima e fazer muita força e apertar para baixo. Foi quando saiu a coisa de dentro de mim. Eu nem olhei no vaso, simplesmente apertei a descarga e foi embora. Quando saiu, a dor passou. Foi uma coisa assim automática, passou na hora. Então eu não tive filho normal, eu não sei a sensação que é um parto normal, mas eu tive essa experiência. Então vamos se dizer assim, que se for parecido, eu já sei como é que funciona. Dói muito. Muitas pessoas precisam fazer a curetagem. No meu caso, graças a Deus, aconteceu de forma natural. Foi em casa mesmo, eu consegui expelir em casa sozinha. Depois disso, o meu compadre chegou lá, só que eu não quis ir para o hospital. Eu sei que pode ter sido errado da minha parte, que poderia ter dado uma infecção. Porém, eu consegui expelir tudo para fora, limpou automaticamente sozinho. E por orientação do médico que fez a minha transvaginal. Ele falou que se eu expelisse em casa mesmo, eu poderia ficar tranquila, porém manter um repouso. Porque é um procedimento, assim, vamos dizer, um pouco invasivo. É como se fosse quase um parto, né? O meu corpo se preparou durante esses 3 meses abrigando, mesmo que fosse um saco vazio. Ele se preparou para isso. Então, mesmo expelir é algo invasivo e que eu precisava de repouso. Então eu acabei ficando em casa, não estava mais sentindo dor depois que saiu. Fui dormir normalmente, fiquei menstruando durante alguns dias, acho que uns 15 dias mais ou menos. Basicamente é como um parto, gente. É basicamente como um parto. Pelo menos a minha experiência foi assim. E
Me lembro que eu comprei por conta própria, não tô aqui indicando pra você comprar. Não tô fazendo indicação pra ninguém fazer isso, gente. Eu fiz por minha conta. Eu comprei um remédio chamado água inglesa, que vende na farmácia sem prescrição mesmo. Ele é utilizado para limpar os órgãos por dentro, o útero. Então eu acabei tomando aquele remédio. É como água mesmo. Desculpa. E é isso. Esse foi o meu relato da minha gravidez anembrionada. Aquilo mexeu comigo muito mais psicologicamente do que fisicamente. Graças a Deus não tive problema nenhum. No início eu até fiquei um pouco preocupada, porque eu ficava me questionando em, de repente, engravidar de novo. Eu fiquei com muito medo de engravidar de novo e acontecer isso de novo, porque eu sofri demais, demais, em criar expectativa naquela gravidez e de repente ela ser interrompida daquela forma. Então eu tinha medo de ficar grávida de novo e acontecer aquilo de novo. Mas graças a Deus, depois de 2 anos e pouco, isso foi em 2017, e em 2019, graças a Deus eu engravidei de novo. Tenho uma filha muito saudável, muito linda, perfeita, graças a Deus. Já tem 1 ano e 3 meses, então assim, pra você, mamãe, que tá passando por isso, que já passou por isso, tire toda a culpa do seu coração, toda a culpa da sua mente, porque não é culpa sua. Eu tenho certeza que muitas mães se sentiram ou estão se sentindo como eu me senti. Eu me senti culpada, eu me senti chateada, eu me senti desrespeitada, principalmente quando eu fui até o pronto-socorro e não fui bem recepcionada. E a ajuda da família é muito importante nesse momento, porque para muitas pessoas pode parecer bobagem, só porque não tinha um bebê ali, mas só Deus sabe a expectativa que uma mãe coloca quando ela descobre que está grávida. A mãe, ela não nasce quando o bebê nasce. A mãe, ela já nasce quando o bebê se forma aqui dentro da barriga. Então, esse vídeo aqui serve para você que está passando por essa situação. Que Deus possa consolar o teu coração e que você saiba que isso não anula o fato de você ser uma pessoa saudável, que pode sim ter outros filhos, que pode sim ter uma gravidez perfeitamente saudável e que isso é um erro genético que pode acontecer com qualquer mulher, com qualquer pessoa e que Deus, no meio de tudo isso, planeja o tempo certo para as coisas acontecerem. Porque voltando agora, Deus é muito perfeito, né, gente? Porque voltando agora, eu consigo enxergar a grandeza de Deus. Talvez eu não estava preparada para ter 2 filhos naquele momento, naquela situação. Eu ainda não tinha minha casa própria. Eu morava com a minha sogra, graças a Deus que me cedeu um lugar, mas eu não tinha o meu canto ainda. Eu só podia proporcionar ao meu filho um quarto, que era onde a gente dormia todo mundo. Imagine colocar 2 crianças num quarto só. Então eu acredito que tudo acontece por uma razão. E tudo que Deus faz é perfeito, embora a gente não entenda naquele momento, né? Hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho os meus filhos e aquilo que passou, o que aconteceu comigo, graças a Deus passou, né? Serviu de testemunho para mim, serviu de testemunho para outras pessoas, através do meu relato aqui, eu poder estar alcançando alguém que esteja passando pela mesma situação, que possa servir para você de ânimo, de gás. Eu sei que tem muitas mamães aqui que estão tentando o seu primeiro filho e muitas vezes estão passando por isso, porque eu já conheci pessoas assim. Mas, gente, não desistam. Deus sabe de todas as coisas e no momento certo as coisas acontecem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa aqui o seu like, isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo para quem precisar ouvir. E se inscreva no meu canal. Isso me dá forças, me dá ânimo para gravar mais conteúdos para vocês. Pelo menos uma vez na semana trazer um conteúdo parecido com esse que eu tô trazendo agora, como um papo de mãe, né?
Eu não tenho tanta propriedade para falar, porque meus filhos são pequenos ainda, mas eu aprendendo com vocês e vocês aprendendo comigo. Eu passar um pouco das minhas experiências e do que eu tenho vivido aqui na maternidade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!